Hoje eu quero ler com vocês o texto de Números capítulo 13. O Números capítulo 13 narra um momento histórico da vida do povo de Deus. Não faziam 90 dias que o povo havia saído da terra do Egito, onde eles haviam estado por cerca de 420 anos em regime de escravidão, e estavam agora então se direcionando à terra de Canaã, a terra prometida por Deus. A caminhada do Egito até a terra de Canaã durava cerca de 40 dias. É provável que o povo de Deus tenha demorado um pouquinho mais, por conta da quantidade de gente caminhando juntos. E quando eles chegaram, então, às portas de Canaã, antes de tomar a terra de Canaã, antes de invadir aquela terra, Moisés ele levanta 12 líderes, ele monta uma comissão, um GT, um grupo de trabalho, para espionar aquela terra, para passar 40 dias naquela terra e trazer, então, o seu relatório para Moisés e o restante do povo. E este episódio é narrado aqui em Números capítulo 13. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então Moisés ele decide montar esta comissão, ele escolhe 12 líderes do povo, um líder de cada uma das 12 tribos de Israel, e dá a eles a missão de espionarem a terra. Eles deveriam verificar se o povo que habitava naquela terra era um povo muito numeroso ou pouco numeroso, se as cidades deles eram fortificadas, se tinham fortalezas, ou se eles moravam em tendas, se eles moravam em barracas. Eles deveriam também verificar se aquela terra realmente era uma terra bastante fértil, como Deus havia prometido. Deus havia dito para eles que estava levando eles para uma terra onde manava leite e mel. E então esses 12 homens vão com esta missão, eles passam 40 dias na terra, e quando eles retornam com os frutos da terra. A narrativa diz que eles trouxeram um cacho de uvas que precisou ser carregado por 2 homens. Tamanha a fertilidade daquela terra, tamanha a condição que aquela terra proporcionava para que os frutos e as plantações elas de fato prosperassem. Os líderes trazem o seu relatório para Moisés, e eles também verificam que naquela terra habitavam os filhos de Anak, que eram homens bastante fortes. Também eles moravam no lugar onde eles podiam também se alimentar assim de uma forma bastante contundente, eles não passavam por muitas necessidades. Então o relatório daqueles 12 homens é o seguinte: olha, a terra de fato é muito boa. Não há dúvidas de que esta terra é a terra prometida por Deus. Só que nós temos um problema. Os habitantes dessa terra são muito fortes. Eles são gigantes, são muito numerosos. A gente não vai dar conta deles. Então Moisés reúne os seus líderes, faz ali uma espécie de assembleia, conversa com eles a respeito da tomada da terra, e daqueles 12 homens que foram ali como espias, 2 deles eram Josué e Caleb. E aí o Caleb, então, ele dá uma palavra, ele disse assim: partiu Canaã, vamos avançar agora, porque Deus nos prometeu esta terra. Josué concorda com ele, mas os outros 10 espias, eles disseram: você está ficando louco, Caleb, não temos condições de invadir essa terra. Nós somos como gafanhotos perto daqueles homens, da força que eles têm. Eu acho que não vai dar para a gente. E aí a Bíblia vai dizer então para a gente que começou a entrar ali no povo de Deus assim um sentimento de nostalgia, um sentimento de murmuração, um sentimento de reclamação. O povo ficou desanimado com a possibilidade de ter que enfrentar homens gigantes, homens numerosos e uma população forte. E então eles começam a reclamar e murmurar para Moisés. A Bíblia fala para a gente que eles falam assim para Moisés: Moisés, olha, seria melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Talvez seja melhor a gente continuar aqui morando no deserto do que a gente enfrentar esse povo que é um povo numeroso. E aí então Josué e Caleb, eles tentam
argumentar no sentido de que eles poderiam invadir a terra. O Josué e o Caleb, eles rasgam as suas vestes e falam assim para o povo: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra e vai dar essa terra para a gente. Mas o povo não escuta Josué e Caleb, o povo fica com a maioria e eles decidem, inclusive, apedrejar Josué, Caleb e Moisés. E a Bíblia conta para a gente que Moisés, Josué e Caleb só não foram apedrejados porque a glória do Senhor desceu ali na tenda da congregação e então o povo ficou assustado e não apedrejou ali os seus líderes. E aí Deus então dá uma palavra para Moisés. Deus diz assim: este povo não acredita em mim. Até quando eles não vão acreditar em mim? Por conta desta murmuração do povo, por conta da desconfiança do povo, eu agirei com pestilência para com eles, eu ferirei este povo, deserdarei eles desta terra, e de ti, Moisés, eu farei um povo maior e mais forte do que este. Moisés ouve esta palavra de Deus, ele intercede perante Deus, ele pede para que Deus mude de opinião, pede para que Deus perdoe o povo, e a resposta de Deus é a seguinte: eu perdoo o povo, eu perdoo a iniquidade do povo. Segundo a tua palavra, Moisés, eu vou perdoar o povo. Mas tem o seguinte: toda ação tem uma consequência. Nenhum destes homens que duvidou da minha palavra, que duvidou da minha promessa, vai entrar nesta terra. Toda esta geração que duvidou que deveria entrar na terra, não vai mais entrar na terra. E todos esses homens, inclusive os 10 espias que duvidaram da entrada da terra, da possibilidade de entrar na terra, vão morrer aqui no deserto. Nesse deserto vai cair o cadáver deles. E a todos os homens acima de 20 anos que também duvidaram, eles não vão entrar nessa terra. E é o seguinte, Moisés: eu vou preservar a vida de Josué e de Caleb, porque eles acreditaram na minha palavra. Somente Josué e Caleb entrarão na terra, e todos aqueles da próxima geração, a geração abaixo de 20 anos, também vai entrar na terra. E em quanto tempo eles vão entrar na terra? Daqui a 40 anos. Porque já que estes homens foram espiar a terra, ficaram 40 dias espionando a terra, e ainda assim duvidaram da possibilidade de que eu lhes daria esta terra, eu darei como castigo 1 ano para cada dia que eles ficaram na terra. Eles ficaram 40 dias? Então, daqui 40 anos, a próxima geração vai entrar na terra de Canaã. E a Bíblia vai dizer para a gente que isso de fato aconteceu. E eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque a Bíblia é um livro extremamente atual. A Bíblia, ela foi feita, de uma maneira assim, onde a gente pode entrar na história dos homens e mulheres do povo de Deus. E a Bíblia foi feita para que a gente também entrasse dentro dos personagens. E quando eu leio esse texto, eu me pergunto de que lado eu estaria. Se eu me colocaria do lado de Josué e de Caleb, do lado de Moisés, ou eu me colocaria do lado daqueles 10 espias que optaram por duvidar da palavra de Deus. E eu, quando leio esse texto, tiro para mim alguns aprendizados, e eu espero que também você possa aprender a respeito desse texto. O primeiro aprendizado que eu tenho é que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma Canaã para cada um de nós. Deus tem um futuro reservado para cada um de nós. Deus tem promessas para cada um de nós. E nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Em segundo lugar, eu aprendo que nós não podemos apenas viver dos milagres que Deus faz na nossa vida. Alguém poderia perguntar por que Josué e Caleb não lembraram o povo a respeito de todos os milagres que Deus já havia feito na vida deles. Afinal de contas, Josué e Caleb poderiam argumentar com o povo dizendo: olha, vocês não viram mandar as pragas do Egito? Vocês não viram que eu livrei vocês das mãos dos egípcios, fiz vocês cruzarem o Mar Vermelho? Vocês não estão vendo que vocês estão no meio do deserto e eu dou sustento para vocês todos os dias? Josué e Caleb poderiam ter dito isso para o povo. Eles poderiam ter lembrado ao povo a respeito dos milagres que Deus estava operando na vida deles. Mas era justamente por conta dos milagres de Deus na vida deles que eles não queriam correr mais riscos. Para falar bem a verdade, eles estavam no meio do deserto.
mas a vida no deserto era muito boa, porque todo dia Deus operava um milagre, todo dia Deus mandava alimento para eles. Eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam estudar, eles não precisavam correr riscos, eles não precisavam plantar, eles não precisavam cuidar dos animais. Em outras palavras, sair ali do milagre para eles era um risco. Às vezes a gente também quer viver à custa dos milagres de Deus. E a gente se esquece que o ápice da nossa experiência com Deus não é viver dos milagres de Deus, mas é a gente de fato trabalhar para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Deus não nos convida apenas a viver dos seus milagres, mas Deus nos convida a fazer da nossa vida um milagre. Deus nos convida a correr atrás da nossa Canaã, a correr atrás do nosso futuro. Deus nos convida a trabalhar, Deus nos convida a estudar, Deus nos convida a investir, a aprender com as coisas da vida. Deus nos desafia a sermos cada vez melhores, Deus nos desafia a nos esforçarmos. Deus não nos convida a nos encostarmos nos milagres, mas Deus nos convida a fazermos da nossa vida o nosso próprio milagre. Há um texto da palavra de Deus que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, né? Nós não precisamos deixar de fazer as coisas, deixar de correr atrás, mas esse texto nos ensina que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Há um outro texto da palavra de Deus que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Não quer dizer que nós não precisamos cuidar das coisas, nos esforçar para cuidar das coisas, mas é que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Esse texto me ensina que nós precisamos aprender a aceitar os desafios que Deus tem para a nossa vida, a aceitarmos as promessas que Ele nos deu e a enfrentarmos os desafios inerentes a esta promessa. Esse texto me ensina que eu não posso viver no deserto só porque Deus opera um milagre todo dia. Esse texto me ensina que eu preciso ser trabalhador, que eu preciso convidar pessoas trabalhadoras para trabalharem comigo. Esse texto me ensina que Deus vai me abençoar por conta do meu trabalho, do meu esforço. Esse texto me ensina que Deus não nos chamou apenas para viver dos seus milagres, mas também para sermos um milagre de Deus aonde Deus nos coloca. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, professor Menegatti, que diz que Deus ele possibilita que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. Eu de fato acredito que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, que pessoas comuns podem sair do Egito e entrar na Terra Prometida, que pessoas comuns podem sair do deserto e entrar na Terra Prometida e enfrentar os gigantes, desde que Deus esteja com eles. O meu desafio para a sua vida, a minha oração, é que você não viva em função dos milagres que Deus operou na sua vida ou que Deus opera na sua vida, mas que você possa fazer da sua vida o próprio milagre, que você possa continuar acreditando e confiando nos milagres que Deus ainda fará através da sua vida. E ainda que você seja minoria frente aos 12 espias, porque aqui era o caso, né? Josué e Caleb eram apenas 2 contra 10 que decidiram não entrar. Mas eu quero dizer para você que embora o Josué e Caleb fossem minoria, e foram minoria, com Deus eles eram maioria. Eu com Deus sou maioria. Você com Deus é maioria. E com Deus a gente entra na nossa Canaã. A minha oração é que você possa correr em direção às promessas que Deus tem para a sua vida, porque você com Deus é maioria. Que Deus abençoe a sua vida.